Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Queria agradecer aí pessoal, nós batemos aí 1.600 inscritos, muito legal. Eu faço pouca live, faço mais vídeo. O pessoal tem assistido aí, tem gostado do canal. Muito obrigado aí a todo mundo que está sempre assistindo. Agora vamos aí rumo aos 1.700 amigos, amigas. E o pessoal também que gosta de futebol, que gosta de um bom bate-papo, sejam sempre muito bem-vindos. Pessoal, eu queria, acho que primeiro assunto aí do dia, né, o primeiro assunto da tarde, né, já da noite, já estamos no final da sexta-feira, início já do final de semana, e hoje tivemos o julgamento do recurso do Corinthians, né, e o jogo realmente vai ser na Neoquímica Arena contra o Vasco, portões abertos, com ingresso. O Corinthians é muito baseado na lei que diz que o clube pode cumprir em até 10 dias, né, o seu, a sua punição. E o Corinthians entrou com recurso pedindo para que fosse no próximo jogo, vai ser diante do São Paulo. E aí o STJD tirou a punição, colocou apenas parte do estádio interditado, se eu não me engano, oeste inferior, alguma coisa assim, e o Corinthians vai ter torcida nos seus jogos, tá? E aí a gente também tinha hoje o julgamento do Vasco, né? A promotoria indiciou o Vasco dizendo que tinham tido problema no deslocamento do equipamento do VAR no jogo contra o Botafogo. E aí, segundo, tá aqui no Net Vasco, né, segundo a Atenção Vascaínos, o STJD julga a denúncia como descabida e absolve o Vasco por deslocamentos do equipamento do VAR no jogo contra o Botafogo. Acabou agora a sustentação do advogado Vasco, Dr. Pedro Henrique, no caso do deslocamento da câmera do VAR, depois de depoimento de mais de 3 horas e vídeos disponibilizados sobre a área, sobre possível dano ao material que mostrou um deslocamento mínimo sem interferência humana. O tribunal achou descabida a denúncia da Procuradoria e absolveu o Vasco de qualquer punição. O clube teve só a pena de R$ 10.000 com relação aos sinalizadores. Mas aí, galera, eu faço uma pergunta. Se é descabido, por que foi acatada a denúncia? Né? Poderia, de imediato ali, ser negado, não ser acatada a denúncia e não ter problema nenhum pro Vasco. Já passar direto, economizar aí o dia, né, tendo outras pautas e tudo, sem nenhum tipo de problema para o Vasco. Mas faz parte do jogo, né, galera? Com o Vasco sempre tudo é difícil. Pessoal, tem aí também, ó, segundo informações, vamos ver aqui do GE, uma fonte confiável, tá? O Thiago Mendes não treinou. Renato poderá ter um desfalque de peso para o confronto deste domingo contra o Corinthians. Tá? O Thiago Mendes, ele que saiu com incômodo na coxa no jogo contra o Paysandu, não participou dos últimos dias de atividade no CT Maci Barbosa e a dúvida para o jogo na Neoquímica Arena. Ele relatou dores na coxa esquerda durante o jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil na última terça-feira, em vídeo divulgado pelo clube. O volante aparece realizando tratamento na academia. O Saldívia retorna, cumpriu suspensão na vitória contra o São Paulo e o Saldívia está de volta, né? E o Thiago Mendes, a gente não sabe se realmente ele vai retornar. E aí, se ele não retornar, provavelmente joga o Hugo Moura. E aí o time vai ficar com o Hugo Moura, dependendo, né? Claro, uma suposição que o reserva imediato seja o Hugo Moura. E aí o time fica com o Hugo Moura, Tietê, Barros e na frente Rojas, o Spinelli e o Andrés. Quer dizer, um time que vai ficar bem... Vai, de repente, ter uma força no meio de campo, né? Uma marcação um pouco maior, mas em questão de criatividade, a não ser que o Renato solte muito o Rojas para poder fazer ali a meiuca, né? Como ele jogou no segundo tempo contra o próprio São Paulo, que ele
melhorou bastante. Quanto o Paysandu também, ele melhorou bastante no segundo tempo. Galera, deixa eu ver se aqui saiu se já saiu a arbitragem. Saiu, ó. Aí, galera. Daniel Oliveira Lacerda apitará Corinthians e Vasco. Vamos ver aqui. A CBF determinou que Davi Lacerda do Espírito Santo vai apitar o jogo entre Vasco e Corinthians nesse domingo, às 4 horas em Itaquera. Tomara que ele faça uma boa arbitragem, tomara que não tenha influência direta no resultado do jogo, como foi o caso da Daiane, né? Daiane lá no jogo contra do Vasco e Paysandu, que sinceramente ela não dá para entender como essa menina fez aquilo, chamou o juiz, e o juiz foi na onda dela, um juiz de Copa do Mundo, poderia muito bem ter colocado sua autoridade, olha, não achei falta, para mim foi lance normal e segue o jogo, mas não foi isso que aconteceu. Galera, é isso daí. Então, o Hugo Souza do Corinthians, né, ele tomou 2 jogos de suspensão, então é muito provável que ele não jogue contra o Vasco, ele cumpriu um, mas não deve jogar contra o Vasco, porque ele estava com efeito suspensivo, e aí como foi mantida a pena, muito provavelmente eu acredito que ele e o Mateuzinho não joguem, mas vamos esperar, né? A gente sempre fica em dúvida aí se de repente no meio do caminho aparece um efeito suspensivo aí e colocam os jogadores em campo. Galera, desejo a todo mundo aí um bom final de semana, um ótimo final de sexta-feira, um ótimo sábado, e que o Vasco domingo faça um bom jogo, que a gente possa ter uma alegria, quebrar esse tabu, ganhar do Corinthians fora de casa, ganhar do Fernando Diniz, que fez o Vasco ser vice-campeão da Copa do Brasil e hoje está disputando a Libertadores pelo time que ganhou da gente. Então, tomara que o Vasco vá lá e vença para quebrar esse tabu justamente em cima do Fernando Diniz. Galera, um grande abraço, fui. Até amanhã eu volto aí para fazer mais um vídeo, para a gente falar um pouquinho do jogo e domingo também.